Até que profissionalmente eu dei um avanço na minha vida quando eu comecei a juntar o meu trabalho em São Paulo com a fazenda. Olha o que eu fiz. Eu comecei a desenvolver acampamentos para crianças inclusivas. Então, eu fazia acampamentos e eu misturava crianças com desenvolvimento normal e desenvolvimento especial. Então, eu levava autistas, síndrome de Down. E trazia para cá? Uhum. De São Paulo para cá? Sim. Uma semana. Nossa. Isso eu fiz durante 20 anos. De férias? Isso. E isso foi minha tese de mestrado na França. Legal. Então, eu levei, eu acabei juntando o meu trabalho com toda a infraestrutura rural, eu não posso nem dizer, ela é bem rural, nós estamos numa área rural, né? A Fazenda Santa Cecília está numa área rural. Só para o pessoal saber o que a gente está falando, a Fazenda Santa Cecília está em Patrocínio Paulista. Patrocínio Paulista, 18 quilômetros de Patrocínio Paulista, e eu sou a 5ª geração nessa fazenda, tem uma grande história lá. Né? Legal. Então... E ela está na área rural, ela é uma fazenda. Isso. Eu posso trazer um pouquinho da história da fazenda. Acho legal também. Porque a minha história da fazenda, elas estão muito interligadas. Por isso que a gente está falando aqui da minha história em São Paulo, profissional, mas a minha vida inteira teve ligada, né? Na fazenda. Porque eu sou a 5ª geração. É a trisavó, né? O meu tataravô... O meu tataravô, ele tinha um comércio em Minas... Nós estamos falando de 1880. Caramba. Ele tinha um comércio em Minas e Franca sempre foi um lugar próspero. Sempre foi um lugar próspero. Então, ele veio para Franca, vinha sempre para Franca para fazer compras. Sabe aquele comércio que vende tudo? Até que ele começou a fazer, viu que aqui era um local apropriado. E aí ele começou aí ele se apaixonou pela minha tataravó. E aí ele trocou o comércio dele por 6.000 alqueires, que é muita terra. Só que ele trocou o comércio com 9 mulas, uma espingarda e dizem que 40 escravos, né? Na época teve logo em seguida a abolição. Os 6.000 alqueires, mais as mulas, espingardas e os escravos. Ele trocou o comércio e tudo isso por os 6.000 alqueires. Naquela época, a terra não valia isso que vale hoje. Então, o que acontece? O comércio era emergente. Então, nessa troca de valores, a troca, na época, ficou com muita terra mesmo. Era muito ocupado com Mata Atlântica. E houve, nessa época, a demanda era devastem e plantem. Era economia, era agrária. Sim. E na contramão do capitalismo, a região que ficou para o meu avô, porque as foram separadas que nem Sesmaria, sabe? Como era, assim, fica um bloco para todo mundo, aí repartem em faixas. E a área que foi destinada ao meu avô, José Lopes de Figueiredo, ele, na contramão do capitalismo, ele permaneceu com uma reserva de mata. Ele conseguiu entender por uma intuição ambiental mesmo, né? Que aquela mata ficar em pé deveria ser um bom negócio para o futuro. Porque ele realmente não tem outra explicação para trazer, né? Porque hoje ela está lá, a única reserva que ficou mesmo preservada da região Nordeste. Qual que é o tamanho dessa área? Então, a mata inteira, ela tem 1 milhão de metros quadrados. Isso não é uma área significativa de tamanho, em extensão, mas em qualificação. E aí, tá gostando desse vídeo? Então se inscreve no canal.